Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Hoje confrontaremos um tema que muitos escondem por vergonha. Muita vergonha mesmo, as pessoas têm vergonha. Mas Deus usa este tema como um canal de milagres. Sabe qual é este tema? A fraqueza. Sabia? Muita gente tem vergonha de admitir a fraqueza. Só que o poderoso Deus, a fraqueza é um canal para o próximo milagre. Jesus Cristo, ele declarou para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Enquanto o mundo glorifica a autossuficiência, o reino de Deus celebra os que reconhecem. Então, amados, já começando aqui a pregação, começa a declarar e começa a dizer: eu preciso de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Abra cada vez mais nossos olhos, nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua palavra que é sagrada. Envia Seu Espírito Santo para nos iluminar, exortar, edificar, nos curar e nos libertar com o poder da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Fraqueza, o portal inesperado para o poder de Deus. Amados, vivemos em uma cultura que idolatra a perfeição. Todos são perfeitos. Opa! Em redes sociais, então, é um mundo de perfeição. Só tem coisa boa lá. Nossa, muita coisa boa. Portanto, a Associação Americana de Psicologia fez um estudo que 85% dos jovens adultos nos Estados Unidos sofrem de síndrome do impostor. Eles se sentem inadequados mesmo em meio a conquistas. Mas a palavra de Deus revela: Deus não escolhe os fortes. Pelo contrário, Ele fortalece os que assumem sua fragilidade. Então, prepare-se. Sua fraqueza não é um erro. Mesmo que muitos venham te perguntar, fariseus espirituais nos dias de hoje, os julgadores, dizendo que você está fraco, você está passando por uma luta, né? Seja ela espiritual, financeira, no ambiente de trabalho, conjugal, uma enfermidade, dizendo que você está passando por isso e você está fraco porque está em pecado. Pelo contrário, o convite da sua fraqueza é um convite para o sobrenatural de Deus. O espinho do apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 10. Paulo recebeu revelações tão profundas em seu ministério que poderia ter caído no orgulho, em toda a vaidade que esse mundo proporciona. Mas, para mantê-lo humilde, Deus permitiu um espinho na carne. Uma fraqueza não identificada, mas debilitante. Tanto que o apóstolo Paulo pediu 3 vezes assim: Senhor, tira isto de mim. A resposta de Deus para Paulo foi a seguinte: minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então declarou: quando sou fraco, então é que eu sou forte. Glória a Deus.
Qual é a lição que a gente tira da vida de Paulo? O espinho não era um castigo, mas uma ferramenta para que Cristo brilhasse através dele. Deus, amados, não removerá todas as fraquezas, mas vai transformar elas em trampolins para a sua glória. Quando Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Qual é o contexto dessa vivência de Paulo? Paulo escreveu aos Coríntios. Os coríntios eram um povo que valorizavam cada vez mais discursos eloquentes e sinais espetaculares. A palavra grega para poder é dinamis. Aqui significa habilidade sobrenatural além da capacidade humana. A graça, charis, em grego, não é um mero favor, mas o próprio Cristo agindo em nós. Assim como Paulo, amados, muitos hoje lutam contra fraquezas físicas, emocionais ou espirituais. Mas Deus diz: não é sobre você, é sobre minha força em você. Não é com suas forças humanas que você vai conseguir ser forte, mas sim com a força espiritual de Deus em você. Olha, vamos tentar entender a nossa vulnerabilidade, que é autenticidade versus perfeccionismo. Brené Brown, uma pesquisadora da vulnerabilidade, ela afirma: aceitar a fraqueza nos conecta à humanidade. Escondê-la nos isola. Espiritualmente, isso se alinha a um livro, capítulo e versículo, livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. A humildade. Falar sobre a humildade agora. Estudos mostram que reconhecer limitações ativa o córtex pré-frontal, aumentando a resiliência. Então, Deus projetou o nosso cérebro para depender dele. Só que a humanidade, quando a humanidade ainda não reconhece ou não conhece o poder de Deus, ou alguns são tão céticos que não conseguem entender que o nosso cérebro, na realidade, ele tem uma dependência, ele tem essa vulnerabilidade, e nós temos que ter a humildade que o nosso conhecimento, a nossa fortaleza, a nossa força, a nossa dependência é de Deus. Não é de conhecimento, não é de mais conhecimento, não é de mais força. É de Deus. Moisés e a gagueira. Quem lembra dessa história, dessa passagem bíblica? Deus usou a insegurança de Moisés para demonstrar que a voz dele é mais forte que nossa dicção. Moisés era gago. Como que um gago... Vamos olhar agora para os nossos carnais. Como que um gago iria falar com a maior autoridade do Egito? Como? Se ele não tinha dicção nenhuma. Mas a voz dele é mais forte. A voz de Deus. Êxodo, capítulo 4, versículo 10 ao 12. Gideão e o medo. Passagem de Gideão. O anjo chamou Gideão de homem valente.
enquanto ele se escondia. Está lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12. Deus vê, amados, Deus vê potencial onde a gente só enxerga pavor, onde nós temos somente medo. Jesus Cristo, nosso mestre, no Getsêmani, em total fraqueza, na sua maior luta, na sua maior fraqueza. Olha o que ele disse: a minha alma está profundamente triste. Mateus capítulo 26, versículo 38. Jesus Cristo modelou a entrega total. Amados, mesmo que você não se sinta capacitado, você acha que depende de mais conhecimento para falar diante de uma autoridade, seja ela teu patrão, para pedir um aumento, para pedir um cargo, seja qual for a situação, uma bênção que você espera, mas que precisa dar esse passo para falar com uma potência, com uma autoridade, e você se sente inferior, você se sente fraco, e não, eu preciso me capacitar mais para eu pegar essa oportunidade, porque eu não me sinto apto para concretizar essa função. Mas sendo que você fez o curso, você sabe pela sua experiência que você tem capacidade. Essa dependência é a dependência de Deus, amados, é falta de fé, é falta de crer que Jesus Cristo vai te capacitar. E mesmo que na hora você não tenha palavras, não sabe como agir, mas Deus em você falará através da sua boca e vai preparar tudo em nome de Jesus. E você sairá dali vitorioso com a tua vitória. Como vaso de barro, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Que precisava ser frágil para que a luz interior seja visível, sua fraqueza é o vaso que carrega o tesouro da glória de Deus. A história de Hudson Taylor, que moveu missões. Hudson, um missionário na China, ele estava sendo missionário na China, sofria de depressão e enfermidades crônicas. E, em vez de desistir, ele fundou a Missão para o Interior da China e escreveu: quando me sinto mais incapaz, ele se torna mais capaz. Porque suas limitações não impediram a propagação do Evangelho, mas amplificou cada vez mais o poder de Deus agindo nele. Ana era uma pastora que lutava contra a ansiedade. Ela temia que sua fraqueza a desqualificasse, até que leu em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. No próximo culto, o que ela fez? Ela compartilhou. Sou ansiosa demais, mas a graça de Deus me sustenta. Naquela semana, 3 pessoas com transtornos mentais se converteram, dizendo: se Deus usa ela assim, pode me usar também. E falo para vocês, amados, se Deus usou Ana desse jeito, em toda ansiedade, vai usar você também. Como usou o Hudson, vai usar você também. Então eu profetizo sobre você hoje. Deus está transformando suas fraquezas em megafones para a sua glória. Haverá cura onde você se sente quebrado, unção onde se sente seco, e propósito onde se sente perdido. O Espírito Santo vai expor áreas de fragilidade não para humilhá-lo, mas para enchê-lo de poder. O seu grito de "não consigo" será um gatilho para Deus dizer: eu consigo. Declare agora no teu coração: eu consigo. Repita aí agora: eu consigo. Vamos orar. Pai da graça que sustenta, em nome de Jesus, quebra toda vergonha, medo de julgamento, mentira de que sua fraqueza o desqualifica. Libera a unção de Cristo sobre suas áreas mais frágeis.
Declaro pelo poder da palavra, selando que suas limitações se tornarão plataformas para milagres. Suas lágrimas serão regadas pela graça, produzindo frutos de esperança. Você viverá. Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Você viverá. O Senhor Deus é minha força. Ele fará os meus pés como os de corça e me fará andar sobre os lugares mais altos. Receba agora a coragem de glorificar nas fraquezas, pois nela habita o poder de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, comente aí abaixo qual fraqueza você precisa entregar a Deus hoje para que Ele transforme em força. E se, claro, se experimentou o poder de Cristo em sua fragilidade, testemunhe para edificar os outros. Se esta mensagem ressoou em seu coração, compartilhe com alguém que precisa saber. Fraqueza não é fracasso. Inscreva-se para mais verdades que trocam lamentos por unção. E lembre-se, o recado final: Deus não procura os capazes, mas os disponíveis para serem capacitados. Amém e amém.